Olá, estou de volta. Hoje eu vou falar um pouco sobre o profeta Elias. Que homem de Deus incrível, né? Eu conheci há pouco tempo a história de Elias, né, através da novela de Jezabel que eu estava assistindo lá pelo Play Plus, e eu fiquei completamente encantada com a relação que Elias tinha com Deus. Então, Elias, se eu tivesse duas palavras para definir Elias, a primeira que definiu Elias para mim assim foi ousadia. E a segunda, não menos importante, obediência. Por quê? Porque Elias tinha uma relação tão incrível com Deus. Deus falava com ele e ele era extremamente obediente. Ele tinha uma fé tão absurda que ele fez coisas incríveis, né? Vários milagres, né? Deus agiu através de Elias, fez coisas incríveis. Então, deixa eu só ver aqui. Uma das mais conhecidas, né? Um dos milagres mais conhecidos foi o desafio que Elias fez aos profetas, os falsos profetas lá de Baal e Astarte. Então, o livro de Elias, ele já começa com Elias proferindo as palavras, né, sua profecia na cara do rei Acabe. Por quê? Porque o rei Acabe, ele ia fazer uma aliança política com a Síria. Ele queria ia casar com a filha do rei Etbaal, que era o rei de Sidônia, né, que também é conhecido como Síria. E ele ia casar com a Jezabel. Porém, esse rei, ele era um sacerdote de Baal. E a filha dele também, né? Eles cultuavam os deuses pagãos, eles cultuavam Baal e Astarte. Então, Elias já chega de cara assim e já joga na cara dele, assim, já chega chegando. Então, ele fala assim, ó: Elias, o tesbita, que ele era de Tesbe, um habitante de Galade, veio e disse a Acabe: pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho e nem chuva, senão quando eu o disser. Em seguida, a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nesses termos: vai-te daqui, retira-te para as bandas do Oriente e vai-te esconder-te na torrente de Carite. Então, Deus ordenou que ele fosse para se refugiar nesse local aí perto do Rio Jordão, e determinou que ele seria alimentado todos os dias por corvos, né? Eles iam levar pão e comida para ele, e a água ele ia beber lá do ribeirão de Lite. Eu vi uma explicação dizendo o seguinte, que os corvos são, por sua própria natureza, aves egoístas. E isso traz uma mensagem muito linda pra gente. Por quê? Porque se Deus, né, Deus que é nosso Pai maravilhoso, ele consegue mudar a natureza de um ser, né, de uma criatura sua que por natureza é egoísta e passa a alimentar, né, uma pessoa, isso tem um significado simbólico, né? Ele pode mudar a natureza de qualquer ser, né? E fazer uma nova criatura. Então, assim, eu achei muito incrível. Todos os dias os corvos iam levar pão e carne pela manhã e ao final da tarde. E aí, depois que Elias proferiu, né, essa profecia diante do rei Acabe, ele foi se refugiar nesse lugar que eu falei, e não choveu durante 3 anos. Então, vocês já podem imaginar que durante esses anos de seca, eles passaram por poucas e muitas dificuldades, né? Naquela região, sem água, sem comida, a pobreza foi aumentando, mortes. O que acontece? Por que Elias falou isso? Porque o rei Acabe, ele é considerado um dos piores reis que já passaram, que naquele tempo, né, foi um dos piores reis de Israel. Por quê? Porque o pai dele, que se chamava Onri, ele já tinha feito coisas más diante de Deus. Então Acabe repetiu isso e fez ainda pior. Por quê? Porque ele a mando de Jezabel, ele mandou construir uma grande estátua ao lado do palácio da Astarte, né, da deusa pagã, e também um templo para Baal, e ele permitiu que o povo
cultuasse, né? Tivesse as imagens e cultuasse. E fazendo isso, eles negavam a própria fé no Deus de Israel, né? Que é o único Deus. Então isso foi mal aos olhos do Senhor, né? Mas Elias avisou e ainda assim ele continuou. É importante falar que o rei Acabe ele era completamente submisso a Jezabel. Jezabel era uma mulher impetuosa, obstinada, determinada e vários outros adjetivos a gente pode descrever Jezabel. Me impressionou bastante o perfil da Jezabel no sentido de ela conseguir tudo o que ela queria. Ela tinha uma persuasão muito grande. É claro que hoje a gente entende assim que num casamento o quão prejudicial é ter uma atitude de Jezabel. E isso é palestra para um outro vídeo. Mas eu fiquei bastante impressionada com a forma que Jezabel, né, ela reinou aqueles dias. Então ela era muito cruel também, né? O que aconteceu? Elias foi, se refugiou. Ela mandou buscar 850 profetas da Síria, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Astarte e levou para o palácio, né? Então, numa época de escassez, isso foi mais um peso lá para o reinado, né? Para a realeza, para sustentar aquela quantidade de gente, né? E eles foram justamente para prestar o culto, e a Jezabel ela queria acabar com o culto ao Deus de Israel. Ela queria que imperasse o culto a Baal. E aí eu sei que não choveu por 3 anos, né? Durante esse tempo, ela perseguiu e mandou matar os profetas que tinham ficado lá. Alguns profetas se salvaram por meio de Obadias, e salvou de 50 em 50, né? Levou primeiro 50 e escondeu numa gruta, numa caverna, e alimentou eles com pão e água. Depois ele levou mais 50, então foram esse número que ele conseguiu salvar, né? Ele era o administrador do palácio do rei Acabe. Ele era o mordomo do rei Acabe. Então, assim, ele tem um papel interessante que eu achei também, assim, né? Que dá para imaginar que Elias foi perseguido pela Jezabel. Jezabel queria a morte dele, né? E eles procuraram por todos os lugares, mas Elias estava guardado por Deus, né? E depois que secou, né? As chuvas secaram, né? As águas, não choveu. O Senhor ordenou a Elias que ele fosse para Sarepta e falou que ele lá ia encontrar uma mulher que ia cuidar dele, né? Já tinha preparado uma mulher para cuidar dele. Então ele chegou ali, uma viúva, ele chegou ali já bastante cansado, com fome e com sede, então ele foi e pediu água da viúva de Sarepta. E aí ela deu água para ele e ele deu a palavra do Senhor. Ele falou: olha, o Senhor ordenou que você me dê um pouco de pão, né? Por favor. Ele pediu água e depois ele falou: traz-me um pedaço de pão. E a mulher, ela respondeu o seguinte para ele. Ela respondeu que ela tinha só um pouquinho de farinha, que ela já ia preparar o último pão para ela e o filho dela comerem e depois esperarem a morte, porque eles não tinham mais o que comer. E aí Elias ordenou, ele falou: faze isso conforme a palavra do Senhor e não faltará azeite e farinha na sua casa. E a viúva foi e deu o pouco que ela tinha para Elias. Então ela fez o pão, alimentou Elias, ela fez um ato de fé ali, né? Ela confiou, ela acreditou nas palavras de Deus, que foram lançadas através de Elias. Então, conforme a palavra de Deus, a farinha não se acabou na panela e nem se esgotou o óleo da ânfora, conforme o Senhor tinha dito pela boca de Elias. Então, ainda falando um pouco sobre a viúva de Sarepta, aconteceu outro milagre de Elias lá também, que foi o seguinte: ele ficou um tempo lá, né, morando lá com a viúva de Sarepta, e o filho dela adoeceu. Ele teve uma doença e veio a falecer. E aí ela ficou até assim, ela perguntou para Elias por que ele tinha ido para lá, porque ela achava que pelo fato de ele estar ali, ele tinha atraído a atenção do Senhor para os pecados dela.
e aquilo teria sido um castigo. E Elias falou assim, pegou o menino, levou para o quarto e foi falar com Deus. Ele falou, Senhor, agora tu matas até o filho da mulher que me acolheu? Ele falava direto assim, ele tinha muita intimidade com Deus. Ele orou a Deus, ele falou assim, Senhor, meu Deus, até a viúva que me hospeda, quereis afligir, matando-lhe o filho? Então ele se estendeu 3 vezes sobre o menino e pediu ao Senhor, rogou, Senhor, meu Deus, eu rogo-vos que a alma deste menino volte a ele. Então ele rogou que o Senhor devolvesse a alma daquele menino. E o menino voltou à vida. E foi maravilhoso. E ele então saiu, né? O Senhor ouviu a oração de Elias, o menino reviveu e ele saiu do quarto e entregou o filho nos braços da mãe, né? E essa é a história lá da viúva de Sarepta. Ai, tem muita coisa linda para contar de Elias. O que eu acho interessante também, antes de eu falar eu tava falando do Obadias, né? Antes de Elias se entregar pro rei Acabe, é a obediência de Elias com Deus. Porque Deus falou assim, ó, fala isso. Ele, pá, foi lá e falou na cara do rei. Ó, agora você vai lá pra margem do Jordão, lá pro rio que? Como é o nome aqui? Deixa eu ver aqui o nome. Torrente de Carite. Você vai pra lá e eu vou mandar corvos pra te alimentar. E ele foi. Depois Deus falou com ele assim, vai pra Sarepta. Ele foi pra Sarepta. Aí lá de Sarepta, ele falou assim que já era hora de ele se entregar. E aí Deus falou com ele, falou assim, ó, vai, apresenta-te diante de Acabe e eu vou fazer chover sobre a terra. Já tinha 3 anos que não chovia lá em Israel. Não chovia. Você imagina como é que estava a situação daquele lugar lá. E aí Elias prontamente foi. Agora o detalhe é o seguinte, a Jezabel queria a cabeça dele, ela queria matar ele de todo e qualquer jeito. Por quê? Porque ele lançou essa palavra, né, profética, e a seca veio, então eles achavam que Elias era culpado por jogar uma maldição lá no próprio reino dele, no próprio rei dele, e na verdade não. O que Elias estava querendo, né, ele queria ser instrumento para alertar o povo de Deus, lembrá-los que eles eram povo de Deus e que eles tinham um único Deus e que eles deviam adorar somente a ele, né? Então tudo o que aconteceu foi decorrente dos próprios pecados que o povo estava cometendo e o rei Acabe também estava cometendo lá naquele lugar. Então todo mundo já, né, achava assim, foi ele que amaldiçoou, mas na verdade não, né? Na verdade eles estavam cegos também. E aí é interessante porque Deus mandou, vai, ele sabia que a cabeça dele estava treme, né? Só que ele tinha muita confiança em Deus, então ele simplesmente foi. E aí quando ele estava lá, quando ele saiu por ali, ele encontrou o Obadias, que era o mordomo do rei Acabe. E ele tinha saído a ordem do rei para que ele fosse tentar achar alguma comida para os cavalos, porque muitos já tinham morrido e ele não queria que morressem o restante, né? Então, quando o Obadias estava lá, procurando a comida para os cavalos, Elias falou com ele. E ele quase teve um piripaque. Por quê? Porque, como eu falei, Jezabel e Acabe procuraram Elias por todos os lugares. Por todos. E o Obadias era muito temente a Deus. Então, o que ele pegou? Na hora que ele viu Elias, ele se jogou no chão, ele colocou o rosto em terra. E aí ele falou o seguinte, assim, és tu, meu senhor Elias? Aí Elias falou, sim, sou eu. Vai dizer ao teu amo, Elias está aí. Obadias replicou, que pecado eu cometi para que entregues assim o teu servo nas mãos de Acabe para ele me matar? Pela vida de Deus, não há nação nem reino onde meu amo não tenha te mandado buscar. E diziam, Elias não está aqui. E ele fazia jurar o reino e o povo que não te haviam achado. E agora tu me dizes, vai dizer ao teu amo, Elias está aí? Mas quando eu me apartar de ti, o Espírito do Senhor te levará para não sei onde, e Acabe, informado por mim, não te encontrando, me matará. Então eu achava que ele ia morrer, né? Porque, além de tudo, ele ia chegar levando a notícia de que Elias estava vivo.
E ele ficou com medo de avisar o Acabe. Quando o Acabe voltasse lá, o Elias não tivesse, aí ele ia morrer. Ele era muito temente a Deus. A Bíblia, ela frisa que ele era muito temente a Deus. E por isso, inclusive, que ele, né, escondeu 100 profetas numa caverna e os alimentou. E aí Elias tranquilizou ele, falou, não, pela vida do Senhor dos Exércitos a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a Acabe. Então ele acalmou Obadias e fez, né, o que tinha determinado. Então Acabe, quando encontrou Elias, ele falou assim, eis aqui o perturbador de Israel. Então, como eu falei, eles enxergavam Elias como um perturbador de Israel, sendo que quem estavam cometendo as abominações era o próprio povo e o próprio rei que estava adorando falsos deuses, comprando estátuas e fazendo oferendas e sacrifícios a falsos deuses. Então, Acabe falou assim, ó, né, chamou ele de perturbador de Israel, e Elias falou assim, ó, eu não sou o perturbador de Israel, mas tu sim, e a casa de teu pai, porque abandonastes os preceitos do Senhor e tu seguiste a Baal. E ele pediu para que Acabe convocasse todo o povo de Israel para a montanha, lá no Monte Carmelo, né? E também os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, que Jezabel tinha levado para Israel. Então, ele pediu que Acabe convocasse todo o povo de Israel, os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Então, faz as contas aí, 850 profetas dos falsos deuses, mais o povo de Israel. Então, eles foram para lá, e aí acontece um dos milagres, assim, que eu acho, assim, o mais lindo do mundo, que é a manifestação do Deus de Israel diante dos olhos do seu povo. Não que o Senhor não se manifestasse, mas o povo estava cego pela idolatria. E muitas vezes, a história do povo de Deus, nós como filhos de Deus, muitas vezes acabamos esquecendo os milagres que Deus faz na vida da gente. Então, eles tinham toda a história de milagres que vinha desde a época de Moisés, né? Quando houve a libertação no Egito, o Senhor sustentou no deserto, e conforme eles ganharam a terra prometida, eles tinham tudo isso, mas mesmo assim, eles esqueceram e começaram a cultuar falsos deuses. Os milagres mais lindos, pra mim, assim, incríveis. Então, rei Acabe, o rei Acabe sabia que Elias era um homem de Deus e que ele falava com Deus, mas ele era muito dominado pela Jezabel. Então, lá estava, no Monte Carmelo, os 850 profetas da Jezabel, Elias e todo o povo de Israel e o rei Acabe também. Então ele falou assim, fez um desafio. Olha como ele era ousado. Elias era muito ousado. Ele falou assim, olha, é o seguinte, nós vamos preparar, cada um vai escolher um novilho e vai preparar no altar, né, para o seu Deus, né? E o Deus que responder ao chamado, ele vai ser o único Deus, vai provar que ele é o único Deus, né? E naquela época, quando Jezabel casou, ela mandou destruir o altar do Senhor, que era onde eles faziam os sacrifícios. Então o altar do Senhor estava destruído, né? E aí ele falou assim, olha, vocês vão começar, né? Vocês vão ser o primeiro. Isso foi logo pela parte da manhã. E aí os profetas de Baal prepararam, né? Prepararam todo o novilho para o sacrifício e começaram a invocar o nome de Baal a manhã inteira. Estavam ao redor do altar, clamavam, e Elias, como ele era ousado, ele ficava rindo deles. Ele falou assim, ó, grita mais alto, fala mais alto. De repente ele tá viajando, o Deus de vocês está viajando, de repente ele tá dormindo e pode ser que vocês acordem ele. Então, assim, eu achei assim fenomenal isso, né?
E aí, quando já foi pro final da tarde, Elias falou assim, ó, o Deus de você, agora é minha vez, né? Então ele falou assim, como o Baal não respondia, eles tinham um costume deles de se cortar. Então eles começaram a se cortar, né? E saía sangue, e eles gritavam, e nossa, devia ter sido horrível. E se retalhavam, né? Segundo o costume deles, com espada, com lança, até se cobrir de sangue. Então, quando passou do meio-dia, e eles continuavam nesse transe aí, não houve resposta nem sinal. Aí Elias disse o seguinte: aproximai-vos de mim, chamou o povo de Israel. Aí ele foi, pegou 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, edificou o altar que havia sido destruído. Então ele edificou o altar, arrumou o altar e lá ele colocou o holocausto, né? O sacrifício. Ele colocou lenha, né? Colocou lenha e sobre a lenha ele colocou o boi. E aí ele pediu para trazer 4 tralhas de água. Imagina que tava 3 anos sem chover. E aí ele pediu para trazer 4 tralhas de água. E assim foi feito. Eles trouxeram e ele molhou tudo. Ele molhou o boi, ele molhou a lenha, ele mandou cavar, ele cavou ao redor do altar. Uma vala que era funda ao redor do altar, então os 4 talhas que foram derramadas, deixou tudo molhado e ainda encheu a vala que ele tinha feito ao redor do altar. E aí ele faz uma das orações mais lindas que eu já ouvi. Eu fiquei muito apaixonada pela história de Josué. A história de Josué para mim também é linda demais. A história de Moisés é linda demais. Eu recomendo todo mundo a conhecer o Velho Testamento. Eu mesma comecei a ler a Bíblia de verdade, assim, estudar a partir do Novo Testamento. Recomendo que faça assim, né? Primeiro leia os evangelhos, aí depois você lê a carta de Paulo, e aí você pode, né, começar a ler os livros do Antigo Testamento. Aí começa Gênesis, Êxodo, e aí vai pro Reis. Gente, é lindo demais, é lindo. É só isso que eu posso dizer. É muito incrível. Então, o que aconteceu? Então ele fez essa oração aqui que eu vou ler para vocês, que tá lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. E diz assim, peraí. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra para esse povo que há Deus em Israel. Está aqui, ó. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Olha que coisa linda, né? Então, naquele momento, o povo se converteu. Por quê? Porque eles viram o agir de Deus ali na cara deles. Deus desceu o fogo dos céus, consumiu o holocausto. E eles falaram assim, não, como é que vai cultuar ali Baal e os falsos deuses? Não, só existe um Deus em Israel. Então eu acho essa oração assim linda demais, né? Por isso que eu digo que o profeta Elias era muito ousado. Ele orava com ousadia. Eu acho que é a fé que Deus espera da gente, né? Que Jesus fala assim, você agradece, né? Ora pedindo como se já tivesse recebido. Então ele tinha plena certeza que Deus ia agir e ele ia corajosamente, ousadamente fazer isso. Então aconteceu isso. Aí
povo se prostrou, né? E ele tinha uma ordem também, que não era para deixar vivo nenhum dos profetas de Baal de Aserá. Então ele ordenou, né? E o povo eles levaram os profetas lá para a beira do rio, lá do Zon Ribeiro lá, e lá eles mataram todos, não era para ficar nenhum vivo. 850 profetas, os falsos profetas foram mortos. Aí ele virou pro rei Acabe e falou assim, ó, come, bebe e vai, porque vai vir a chuva. Acabe comeu, bebeu, Elias subiu pro Monte Carmelo e ele tinha um aprendiz dele, né, que andava com ele, um servo dele. E aí ele pediu assim pro servo dele, olha, né, estava em cima do monte, olha para a direção do mar e vê se já vem vindo. Então o servo dele foi lá, olhou, ele falou, não há nada. Aí ele mandou de novo. E aí ele pediu para ele fazer isso 7 vezes. Depois que ele fez isso 7 vezes, e aí ele olhou de novo para o mesmo horizonte, ele falou para Elias, ele falou assim, e aí, você está vendo alguma coisa? Ele falou assim, não, eu estou vendo uma nuvem, e ela vem em formato de mão, que vinha subindo do mar, a mão vinha subindo do mar. E Elias falou para Acabe, ó, arruma o teu carro, aparelha o teu carro, aqueles carros antigos, né, tipo dos egípcios, eu esqueci como é que é o nome. E aí ele arrumou e subiu, né, foi embora. E aí caiu um grande temporal. Conforme Elias tinha dito. E aí, quando Acabe chegou para falar para Jezabel o que tinha acontecido, meu querido, aí o bicho pegou. Porque a Jezabel ficou insana, ela ficou louca. Ela deu piti, ela falou assim, como assim? Eles mataram meus 850 profetas. E aí ela jurou que no dia seguinte Elias ia estar morto. Ela falou assim, deixa eu ver aqui, ó. Ela mandou uma mensagem para ele, que foi a seguinte: assim me façam os deuses e os outros tantos, se der certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Então, nossa, que olho todo. Então ela jurou ele de morte. E aí Deus ordenou que ele fosse pro deserto. Ele caminhou um dia. E aí ele descansou debaixo de uma árvore lá, que eles chamam de zimbro. Então, ele se encostou lá e ele pediu a Deus pela sua morte, né? Ele falou, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, né? Basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. E adormeceu. E aí ele foi alimentado por anjos, né? O Senhor mandou um anjo foi lá, preparou um pão para ele, levou água e acordou ele. Elias, come e bebe. Aí Elias olhou, comeu, dormiu de novo. No outro dia, o Senhor tornou uma segunda vez e falou, levanta e come, porque muito comprido será o seu caminho. Então ele foi alimentado pelo anjo. Olha que coisa maravilhosa, que lindo, né? Então, e aí tem outros milagres. Gente, se for falar, cara, é por isso que a palavra de Deus é muito complexa, ela tem tantos significados, ela é muito rica, ela é riquíssima, que você pega um versículo e cabe tanta coisa, né? Toda vez que você for orar, você pede a Deus para que Ele abra o teu entendimento, para que você possa aprender ali o que Deus quer falar através da palavra dele. Aí você pede discernimento ao Espírito Santo e o Senhor escuta a nossa oração, Ele fala ao nosso coração. Então ele foi, depois que foi alimentado pelo anjo, ele foi se esconder numa caverna. Elias é um profeta onde a gente pode constatar o primeiro episódio de depressão, né? Eu não sei se é o primeiro, mas ele é um dos que indica ficou deprimido, né? Por quê? Porque Jezabel queria matar ele, então ele já estava fugindo, né? Ele tinha fugido e ele estava naquela aflição, naquela angústia, ele se escondeu dentro de uma caverna e lá ele ficou encolhido, deitado, e Deus falou com ele assim, Elias, o que você está fazendo aí? O que fazes tu aqui, Elias? E aí ele respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos,
Porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirar. Deus falou assim: sai da caverna. Neste monte perante a face do Senhor. E olha que lindo. O que acontece? Veio uma rajada de vento. Muito forte, veio a rajada de vento. Que fendia os montes, partia os montes e quebrava tudo diante da face do Senhor. Mas Deus não estava no vento. E aí veio um terremoto, um grande terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Aí veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa. Elias envolveu o rosto na capa e saiu, se colocou à entrada da caverna e Deus falou com ele de novo: que fazes aqui, Elias? Ele dá a mesma resposta: Senhor, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, que os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e também querem me matar. E o Senhor falou o seguinte para ele: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, unge a Hazael, o rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Nimsim, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate. Naquela época, os profetas, amando do Senhor, eles ungiam quem ia ser rei, né? O Senhor determinava quem ia ser rei. Porque toda autoridade é dada por Deus que está no céu, né? E aí ele encontrou com Eliseu. Eliseu foi um aprendiz de Elias, que também realizou milagres tão incríveis que vocês precisam ler. Eu vou falar só uma das coisas que me chocou. Depois que Eliseu morreu, eles colocaram Eliseu numa cova, e aí eles iam enterrar. E nesse meio tempo, passou um grupo lá de homens lá, que eu não me lembro o nome agora, e eles jogaram um homem que estava morto dentro da cova de Eliseu. E esse cara, só por encostar nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Olha que isso, gente. Ele ressuscitou. Olha que coisa mais incrível. E aí, foi lindo, né? Então, Elias ficou junto com Eliseu. E o seguinte, ainda tem mais algumas coisas. Aí tem a guerra do Acabe com o rei da Síria. Tem a questão da vinha de Nabote. Se você nunca ouviu falar na vinha de Nabote, naquela época tinha a família de Nabote, que produzia os melhores vinhos da região. E aí Acabe queria a vinha de Nabote. Então ele foi lá e pediu. Ele falou assim: olha, eu quero a tua vinha. Eu vou te comprar por tanto dinheiro. Aí não quis. Aí ele falou assim: então eu vou te dar uma outra vinha e o dinheiro. Ele falou: não vendo, porque é herança. E Acabe ficou muito triste. Ele recebeu as negativas de Nabote, que ficava do lado do palácio de Jezreel, né? Jezreel. E ele queria que fosse o jardim, como se fosse o jardim dele, a vinha fosse o jardim, porque era muito famosa, era muito conhecida por eles produzirem os melhores vinhos. E aí ele voltou pro palácio super triste. Ficou arrasado, né? Acho que ficou um pouco deprimido também. Aí ele se deitou lá e a Jezabel chegou e falou assim: mas o que aconteceu? Ele falou assim: eu pedi a vinha do Nabote, quis comprar, ele não quis. Disse que ia dar outra vinha, ele não quis. E aí eu tô triste. Aí ela brigou com ele, né? E ela falou assim: ué, não és tu, estás governando Israel? Porque como assim? Ele era o rei e ele não teve o que ele queria. O que ela fez? Ela fez um plano sórdido. Ela enviou umas cartas para os anciãos. Ela tivesse convocado um jejum. Ela pagou 2 falsas testemunhas para acusar Nabote. Eles não tinham respeitado o jejum que o rei tinha decretado. Nem Deus, e nem o jejum, e nem o rei. Não tinham respeitado. E aí eles foram levados a julgamento, né?
E eles foram apedrejados. Então eles morreram, né? Eles morreram. E aí Nabote morreu. E depois Jezabel chegou lá e falou para ele: levanta-te e vai possuir a vinha de Nabote. Então ela pegou e entregou a vinha de Nabote. Mas como? Através de toda essa atrocidade, dessa falsidade. Ela matou inocentemente, né, Nabote, para que a vinha fosse do Acabe. Quando Elias soube disso, né, Deus falou para ele, ó, volta lá falar com Acabe, a dar as palavras que eu vou dizer para ele. E Elias ia. Elias foi e deu as palavras de Deus para Acabe, né? Ele falou que por conta desse pecado aí que ele tinha cometido, desse crime, né, toda a descendência dele ia sofrer. Falou assim, ó, a profecia foi o seguinte: no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, ali os cães lamberão o teu sangue, porquanto te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E que trarei o mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel, e farei da tua casa como a casa de Jeroboão. E também falou a respeito da morte da Jezabel, né? Que ela ia morrer também comida pelos cães. Quando? Por quê? Porque ele tinha feito todas as abominações que Jezabel mandava. Adorou falsos deuses, fez o templo para os falsos deuses, né? A estátua de Astarte, né? Incentivou a idolatria. Então, quando Acabe ouviu isso, ele rasgou as suas vestes. Naquela época, quando eles ficavam desesperados, eles rasgavam as vestes, né? E vestiam um pano de saco. E foi exatamente o que o Acabe fez. Ele foi, rasgou suas vestes, vestiu o pano de saco e entrou numa tristeza profunda. Ficou deprimido, de verdade. Se deitou na cama e não quis mais saber de nada. Ia morrer, né? Então ele falou com Elias de novo. Falou assim: não vistes que Acabe está se humilhando perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, eu não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. E aí, durante o reinado de Acabe, de fato, não aconteceu. Aconteceu esse mal no reinado do filho dele, que era o Acasias. Aí teve uma guerra de Israel com a Síria e Acabe foi morto. Exatamente se cumpriu a palavra que o Senhor tinha dado a Elias, que os cães iam lamber o sangue dele, né? Ele foi morto por uma flechada, por uma lança. Aí os cachorros foram lamber o sangue dele lá, conforme a palavra do Senhor tinha se cumprido. Bom, depois disso, quem ascendeu ao trono foi o filho de Acabe, que era Acasias. E lembra que Deus tinha falado que não ia vir a desgraça sobre ele, mas para a descendência dele lá, nos dias do filho dele, que ia ver o negócio? Então, o rei Acasias, o jovem, caiu do quarto da janela dele. Ele caiu e se machucou, né? Ficou de cama. E quando ele ficou de cama, pediu para o pessoal dele lá consultar os profetas de Baal, lá em outro lugar aí, que era Baal-zebub, deus de Ecrom. Já vê que o nome Baal-zebub, o que lembra, né? Então, Deus mandou Elias ir conversar com os mensageiros do rei de Samaria. E ele mandou perguntar para o rei, né, para Acasias: acaso não há Deus em Israel para que você mande perguntar lá dos profetas lá de Baal-zebub? Por conta disso, deu as palavras do Senhor. Disse assim, ó: da cama que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros foram e deram a mensagem de Elias para o Acasias. Logicamente, Acasias não gostou nem um pouco e mandou os homens dele atrás de Elias. E Elias estava lá no monte. Ele foi pro monte. Um capitão com 50. Um capitão de 50, né, homens. E aí chegou lá, Elias estava lá no cume da montanha, ele falou assim: homem de Deus, o rei diz, desce.
E Elias respondeu ao capitão de 50: se eu, pois, sou o homem de Deus, desça fogo do céu e desça o fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então desceu o fogo do céu e consumiu o capitão e os 50 homens. Sim, isso se repetiu, né? Vendo que eles não voltaram, o rei mandou de novo mais um capitão e 50. E o capitão fez a mesma pergunta para Elias: homem de Deus, desce, né? O rei disse que desce. E aí ele falou: se eu sou um homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. E os 50, ó, viraram cinza. E o rei não desistiu não, ele mandou mais um capitão com mais 50 homens. Só que esse capitão, sabendo que os outros 100 já tinham virado cinza, né? Tinham voltado, né? Viu o local lá de cinzas. Ele já chegou diferente com Elias. Ele já chegou temente, né? Temente. Então ele chegou e falou assim para ele, ó: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses seus 50 servos. Eis que fogo desceu dos céus e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, e com seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com ele, não temas. E Elias se levantou, desceu do monte e foi com o capitão. Então, ó, Elias tinha muita confiança, né? Que ele fala assim: ó, se eu sou um homem de Deus, desce um fogo agora que consuma vocês. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Olha como isso é grandioso, gente. Olha essa fé grandiosa que Elias tinha, né? Essa determinação, essa... Caramba, é incrível, é incrível. Se todos nós tivéssemos pelo menos um pouco dessa fé de Elias, é o que o Senhor fala, né? Que você verá coisas inimagináveis, né? Fareis grandes coisas. Ai, eu até cansei já. Então, para finalizar, aconteceram várias outras coisas e a parte final é a subida de Elias aos céus. Que é lindo, 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 lindo. Gente, ele subiu de corpo inteiro. Ele foi levado em vida numa carruagem de fogo, né? Então, Elias já estava com Eliseu, né? Aquele que eu falei lá do milagre dos ossos. Eliseu não quis deixar Elias, queria ficar com ele. Os profetas já sabiam que Deus ia levar Elias. E aí Eliseu falou assim: olha, eu não vou te deixar. Aí ele falou assim: tá bom. E aí Elias tocou na água do Jordão, a água do Jordão abriu e passou Elias e Eliseu. E os outros profetas ficaram do outro lado. E aí Eliseu pediu do Elias. Elias falou assim: ó, peça-me qualquer coisa, né? Peça-me o que tu queres. E Eliseu pediu para ele, muito sabiamente, que repousasse sobre ele o dobro do espírito de Elias. Então Elias tinha uma intimidade com Deus absurdamente incrível, né? E Eliseu queria ter isso de maneira dobrada. E aí Elias falou para ele assim: olha, é muito difícil que você me pede. É muito difícil. Porém, se quando Deus me levar, você me ver, isso te sucederá. Se você não ver, isso não acontecerá. E foi o que de fato aconteceu, né? Veio uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, e fez um redemoinho e levou Elias aos céus. E a capa de Elias caiu. Foi a única coisa que ficou. E Eliseu tomou a capa para si, né? Viu aquilo que aconteceu. Isso quer dizer que se ele viu, o espírito de Elias repousou 2 vezes sobre ele, né? E aí ele voltou para as margens do Rio Jordão, tocou no Jordão, o rio abriu e os profetas viram, né? Os que tinham ficado, falaram assim: olha, de fato o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então, assim, é uma coisa incrível. A história de Elias é completamente maravilhosa. Eu recomendo, né, quem quiser e puder, assiste a novela de Jezabel. Tem muito filler, né, como diz meu filho. Tem muito filler, assim, muita encheção de personagens, outros aleatórios, mas é bem legal de acompanhar. E a atriz que interpretou Jezabel também foi maravilhosa. O rei Acabe, Elias, cara, todos foram perfeitos, assim, perfeitos. Muito legal. E essa é a história do profeta Elias, né?
E tem vários outros profetas para a gente conhecer. Eu senti uma necessidade agora de estudar a respeito dos profetas do Antigo Testamento. Então, eu já conheci a história de Elias, aí eu estou terminando de conhecer a história de Jeremias, que também é maravilhosa, incrível, incrível. E depois disso, quer dizer, antes disso, tem o Isaías. Isaías também eu ainda não estudei. Já li o livro de Isaías, mas não parei assim para estudar. Preciso fazer isso. Então eu pulei Isaías e estou em Jeremias. Mas logo eu vou trazer um resumo para vocês a respeito do profeta Jeremias. Mas peçamos a Deus que nós possamos ter essa ousadia e essa obediência de Elias. E com isso nós seremos instrumentos do Senhor, né? Do Senhor. É claro que as dificuldades, elas existem, né? Os obstáculos, né? Que às vezes até nos entristecem, como aconteceu com Elias, né? Que se escondeu na caverna e pediu para morrer. Mas o Senhor nos sustenta e Ele nos carrega no colo, Ele nos abraça e Ele fala assim, não vai desistir não. Esses momentos é que o Senhor mais está perto da gente. E a gente pensa que está fraco e é aí que nós estamos ficando fortes, cada vez mais fortes. Então que nós possamos ter esse exemplo do profeta Elias, né, que tão temente a Deus, foi tão obediente, foi tão fervoroso, que foi levado aos céus com vida, né, de corpo e tudo. Então olha que incrível isso. Então é maravilhoso, eu acho que a gente tem muita coisa para aprender com Elias. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Acho que o próximo vídeo eu vou falar sobre o profeta Jeremias. Isso aí.